O que Israel está fazendo em Gaza é indefensável. Não é indefensável, é crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. Israel não está cometendo nenhum crime de guerra na faixa de Gaza, isso precisa ser pontuado, porque quem fala isso não sabe o que é crime de guerra, tá? Não sabe o que é crime de guerra, ou tem uma realidade, ou tem uma perspectiva absolutamente torta do que ocorre na faixa de Gaza. Crimes de guerra são atentados diretos contra a população civil. Isso não é feito na faixa de Gaza. Israel ataca os núcleos da organização terrorista. Destruição injustificada de bens em larga escala. Isso não é feito na faixa de Gaza. Israel ataca os núcleos da organização terrorista. Prisioneiros de guerra. Israel não tem prisioneiros de guerra. Quem tem pessoas sequestradas, feitas de refém, comendo o pão que o diabo amassou, é o grupo terrorista. Israel não faz isso. Qualquer outro tipo de violação que esteja na Convenção de Genebra não se aplica ao que ocorre na faixa de Gaza. Vocês veem muitos espertinhos, pseudo-inteligentes na televisão, dando a resposta de que, olha, o Lula deu uma escorregada na casca de banana, né? Ele deu um deslize, ele cometeu uma gafe, mas Israel comete crimes de guerra. Não comete. Não comete. Eu desafio qualquer um a debater, eu já debati esse assunto várias vezes. Qual é o artigo da Convenção de Genebra que está sendo violado por Israel? Prove. Prove. Eu desafio qualquer um. Prove. Israel não comete crimes de guerra na faixa de Gaza, isso precisa ficar bem claro. Quem fala isso não sabe o que é crime de guerra, não sabe o que é a Convenção de Genebra, não sabe o que pode ser aplicado ou não como crime de guerra. Israel ataca um núcleo terrorista. Um núcleo terrorista que coloca a população como escudo. O núcleo terrorista que faz a população de refém, que tem prisioneiros de guerra e que faz ataques absolutamente injustificados contra pessoas inocentes, contra civis. Isso o exército de Israel não faz, isso o Estado de Israel não faz. Então essa já é a primeira falácia que precisa ser desmistificada. Se você vê alguém falando isso, saiba, essa pessoa está mentindo ou por ignorância ou para tentar passar um paninho para uma declaração ainda pior como a do Lula. Só vou rapidinho, Renatão. Tem uma paquita de terrorista no chat falando que o Israel bombardeia o hospital e já matou mais de 10 mil crianças. Essas informações vêm do Hamas, eles pegam essas informações que o Hamas fala. E lembrando que o Hamas falou que o Israel tinha bombardeado um hospital, isso foi pro mundo inteiro, começou protestos contra Israel e era mentira. Junito. Não tinha... Falou que tinha 400 pessoas, crianças mortas no hospital. Junito. E era mentira. No outro dia era uma bomba deles mesmo caiu no estacionamento do hospital. Junito, eu tive... como que eu posso dizer? Logo que iniciou os atentados terroristas em Israel, eu tava, cara, praticamente começando na Jovem Pan a comentar nos programas e eu fui chamado para comentar em vários programas, dado a minha formação na área, etc. Eu cheguei quando aconteceu esse suposto atentado, né, que seria um atentado do Estado de Israel a um hospital onde matou crianças inocentes, eu tava ao vivo naquele momento e eu tive que comentar essa notícia quase que sem nenhuma informação, porque tinha acabado de sair. E eu fico contente de ter respondido o seguinte: olha, nós precisamos colocar sempre em dúvida qualquer tipo de declaração que venha que venha das autoridades palestinas na faixa de Gaza. Nós precisamos colocar em dúvida sempre. E felizmente, horas depois, isso foi absolutamente desmistificado e desmentido. Como você disse aqui, que na verdade era uma bomba que explodiu por eles mesmos num estacionamento. Então, assim, é mais um dos exemplos que mostram como eles mentem descaradamente. É aquela velha máxima que você vai ouvir um monte de gente falando. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. E é mesmo. E é mesmo. O Putin se utiliza de táticas semelhantes. Hamas, a mesma coisa, é o mesmo modus operandi. Então quem coloca esse tipo de informação
não sabe ou não conhece, ou está sendo feito de besta. É óbvio, não tenho dúvida que civis estão morrendo na faixa de Gaza. Sejam mulheres, homens. Sim, estão morrendo. Porque a organização terrorista usa eles de bucha de canhão. Israel está num processo de legítima defesa. O Hamas não atua como um exército normal em uma guerra. Não tem vestimenta de exército. Estão camuflados no meio dos civis. E se Israel não tenta eliminar esses terroristas, eles continuam a atacar a população israelense absolutamente inocente. Israel criou corredor humanitário, criou zona onde não pode ter bombardeio para os civis saírem da faixa de Gaza. Claro que é um movimento de milhões de pessoas, né, o que não é fácil, mas Israel fez a parte dele, porque se utiliza de táticas e métodos que um exército organizado, que um exército que tem que lidar com as leis nacionais e internacionais de guerra, faz. O Hamas faz exatamente o oposto. E quem defende que Israel não tem o direito de legítima defesa, defende que Israel seja atacada dia e noite pelo Hamas, que prega em sua própria carta de Constituição a dissolução, o fim do Estado de Israel. Já defendem morte de judeus perante o mundo. Esse tipo de declaração do Lula, aliás, essa é outra coisa que eu queria pontuar. A declaração do Lula vai gerar, vocês me cobrem depois, vai gerar, infelizmente, uma onda de antissemitismo no Brasil.